Sabe, na engenharia tradicional, o diagnóstico de um problema é tipo quase como olhar para um raio-x. Aham, bem por aí. É binário, né? Alguém quebra o braço, a chapa mostra aquela linha branca irregular, o médico aponta e diz exatamente onde está a fratura. É reconfortante porque é direto ao ponto. Sim, é visual, não tem muito o que debater. Exato. Mas, assim, no mundo do desenvolvimento ágil e da inovação de software, a máquina de raio-x simplesmente para de funcionar. O diagnóstico e os requisitos ficam incrivelmente nebulosos. Fica tudo no escuro, né? Fica. E para entender como navegar nessas águas turvas sem afundar o projeto, o nosso mergulho profundo de hoje vai destrinchar as notas de um material bem fascinante chamado 14 Preparação para Escrever Ótimas Histórias de Usuário. Um texto excelente, por sinal. Muito bom. E a nossa missão nessa análise hoje é descobrir como a empatia e a estrutura narrativa podem, de fato, substituir aquelas listas antigas e super engessadas de requisitos. Que ninguém aguenta mais ler. Pois é. A ideia é ajudar as equipes a construírem exatamente o que o negócio precisa. E para quem está nos ouvindo, a gente está falando do fim absoluto daquelas declarações ditatoriais do tipo o sistema deve fazer X. E olha, essa mudança de paradigma é monumental, é gigante. O valor real dessa ferramenta que a gente chama de história de usuário, dentro do ágil, é permitir que o representante de negócios... O Product Owner, no caso, né? Isso, Product Owner. Permite que ele diga à equipe técnica o que precisa ser resolvido, mas sem ditar como o trabalho tem que ser feito. É dar o problema, não a solução. Exatamente. É transferir a responsabilidade da solução arquitetônica para quem realmente vai colocar a mão na massa e construir aquilo. Em vez de entregar um manual de instruções rígido, você entrega um problema bem delimitado. Ok, vamos desempacotar isso, porque a primeira coisa que me causa um certo atrito mental, confesso, é a própria nomenclatura. A palavra história. Por que a gente chama isso de história? Porque quando a gente pensa numa história, a imagem imediata é um livro, um filme, sabe, a jornada do herói, aqueles roteiros complexos. Como é que um requisito técnico para um banco de dados pode ter qualquer semelhança com, sei lá, um protagonista de cinema? Olha, o atrito é natural, eu entendo. Mas a analogia narrativa é super intencional. A estrutura de uma excelente história de usuário reflete a espinha dorsal de qualquer boa ficção. Sério? Como assim? O texto que a gente está analisando detalha 3 pilares fundamentais, tipo um tripé de sustentação mesmo. Primeiro, a gente tem um quem. Esse é o nosso personagem, o usuário final com todas as limitações e desejos dele. Tá, o protagonista. Isso. Segundo, tem um o quê, que é a necessidade tangível, sabe? O obstáculo na vida desse personagem. E o terceiro, que na minha opinião é o pilar mais crítico e que as empresas costumam ignorar totalmente... Que é o porquê, né? Exato, o porquê. Esse é o elemento que traz a emoção, a verdadeira motivação econômica ou até psicológica por trás do pedido. Nossa, pensando nessa estrutura, me vem à mente uma metáfora. A galera costuma usar aquela de dar o destino ao motorista de táxi, né? Aham, muito comum. Mas lendo esse material, eu pensei numa coisa um pouco mais extrema. Tipo, coordenar uma equipe de resgate numa montanha. Uau, ok, gostei. Como seria? Tipo assim, se alguém apenas disser pro piloto do helicóptero, voem na latitude X, desça o guincho a 20 metros por minuto e depois suba, a chance de dar um desastre enorme se o vento mudar é gigante. Com certeza. Ele vai seguir a regra e bater na montanha. Exato. Mas se a instrução for, temos um alpinista ferido no Pico Norte, que é o nosso quem, precisamos içá-lo antes do anoitecer, que é o quê, para que ele sobreviva à tempestade que está chegando, o nosso porquê, a dinâmica muda completamente, não acha? Muda tudo. É uma representação formidável de como o mecanismo funciona. A equipe de resgate, que no nosso caso é a equipe técnica, ganha liberdade e o contexto para decidir a melhor manobra. Eles podem ajustar a altitude, desviar de um obstáculo que não estava no mapa. O contexto emocional e prático não dita a técnica, ele empodera a técnica. Perfeito. A equipe técnica é quem detém a expertise do voo, digamos assim. Mas, olha, o material levanta um alerta bem severo sobre isso. Qual alerta? A gente não pode simplesmente aceitar a primeira versão da história que o cliente ou a área de negócios entrega. Ah, claro, porque raramente vem redondinha. Sim, uma história de usuário na sua concepção inicial não é um contrato assinado e imutável. Ela é, na verdade, um convite para um interrogatório produtivo.
Um interrogatório produtivo. Gostei desse termo. O texto enfatiza muito que manter a história inicial curta e simples é só a isca. O trabalho de verdade acontece logo depois, na interação, quando a equipe começa a fazer perguntas bem precisas para gerar empatia genuína e mapear o terreno real do problema. Sabe que lendo o caso de estudo central do material, aquele famoso exemplo do gerente do prédio, o que mais me deixou surpresa não foi nem o pedido inicial, mas exatamente essa investigação posterior. O caso do prédio é um clássico. É muito bom. Porque o gerente do prédio, que era o nosso Ken, ele queria reduzir o custo da iluminação. Esse era o quê? E a motivação financeira dele era bater a meta de cortar 15% dos custos totais de energia do edifício. Esse era o porquê. Uma premissa bem direta. Mas a equipe não saiu correndo para comprar um monte de lâmpada nova. Não mesmo. Eles começaram a questionar a própria realidade física daquele prédio. E sabe, se conectarmos isso ao cenário maior, essas perguntas céticas são o verdadeiro núcleo da inovação ágil. Com certeza. É o que o autor define como a descoberta das premissas. Sem entender essas restrições físicas, de tempo, de grana, a equipe técnica ia operar totalmente no escuro. Literalmente e figurativamente, né? Literalmente. O pior ainda, iam basear o projeto todo em suposições perigosas. E eu fiquei pensando, peraí, o gerente é realmente o usuário correto da iluminação e reduzir 15% do total de energia só mexendo na luz? Isso é sequer possível? E as premissas que eles descobriram desmontaram qualquer solução óbvia, né? Totalmente. Eles foram investigar e constataram que a área de trabalho tinha luz em excesso. Era uma superiluminação crônica. E tem o detalhe das lâmpadas, né? Isso. Eles descobriram que o sistema usava lâmpadas halógenas, não eram aquelas fluorescentes comuns e, mais importante, mapearam a infraestrutura toda. Eram 1.000 reatores de teto, cada um com 2 lâmpadas tubulares. É muita luz. E para quem pudesse duvidar daquela meta louca dos 15%, eles confirmaram um dado bizarro. A iluminação representava astronômicos 40% do gasto total de energia daquele prédio. 40% só de luz. É assustador. Muito. E para coroar a complexidade da coisa, impuseram uma restrição de tempo brutal. Qualquer solução precisava ser implementada num único fim de semana e tinha que ser 100% reversível. Caso a galera reclamasse na segunda-feira. Exato. Se os inquilinos odiassem a luz nova na segunda de manhã, tinha que dar para desfazer tudo. E aí eu te pergunto, quantas vezes projetos falham miseravelmente simplesmente porque ninguém se deu ao trabalho de olhar para o teto e contar os reatores antes de escrever uma linha de código? A esmagadora maioria das vezes, infelizmente. O levantamento exaustivo dessas variáveis transforma um pedido genérico de vamos reduzir custos, num quebra-cabeça super específico. As premissas delimitam o campo de jogo, né? Delimitam totalmente. Mas assim, uma vez que o tabuleiro está montado com essas peças todas, surge o próximo obstáculo metodológico. Que é... Como a equipe técnica prova de forma inquestionável que resolveu o problema sem cair em interpretações subjetivas. É para isso que servem os critérios de aceitação. Ah, sim. E o material é muito incisivo ao alertar contra uma falha comum que as equipes cometem. Os critérios não podem ser tautologias vazias. Sim, a famosa redundância, né? É tipo dizer que o critério de sucesso para a água ferver é que ela esteja fervendo. O texto deixa bem claro que não adianta escrever tipo, critério de sucesso, a solução corta 15% da conta. Isso não ajuda ninguém. Como é que você testa isso na prática durante a semana de desenvolvimento? Não testa. Exatamente. Critérios de aceitação têm que ser testes de estresse práticos, testes binários aplicáveis no mundo real. Para esse caso do prédio, os testes foram incrivelmente pragmáticos. Quais eram mesmo? Primeiro, a solução pode ser implementada pela equipe de manutenção interna, sem ter que contratar ninguém de fora. Segundo, a solução garante que a iluminação não vai aumentar em nenhum ponto do prédio. E terceiro, o processo todo pode ser revertido em 48 horas. São condições que protegem o negócio, né? Evita aquelas soluções mirabolantes que custam mais caro que o próprio problema. Isso, as famosas soluções de ouro.
E olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a solução que eles encontraram, baseada nesses critérios restritos que você falou, é tipo um soco no estômago da complexidade desnecessária. É maravilhosa. Porque pensa bem, a primeira intuição de qualquer profissional de tecnologia hoje em dia, ao ouvir a frase reduzir energia, é injetar mais tecnologia no meio. Com certeza. Vamos arrancar tudo, colocar LED de última geração. Sim. Vamos botar sensores de presença com internet das coisas conectadas a um app na nuvem. Mas lembra das premissas que a gente falou. O prédio já usava halógenas. Elas já são eficientes. Exato. O custo de capital para fazer um retrofit inteiro para LED ia destruir o retorno financeiro a curto prazo. E levaria meses, falhando totalmente naquele critério de ser feito num final de semana. Então, qual foi a solução mágica da equipe? Eles simplesmente enviaram um funcionário da manutenção com uma escada, no sábado, para remover uma lâmpada halógena de cada um dos 1000 reatores duplos do teto. Só isso. É o ápice da elegância técnica através da subtração. É genial pela simplicidade. Como o ambiente já estava super iluminado, tirar metade das lâmpadas deixou a luz no nível ideal, confortável. E como a luz representava 40% da conta... Cortar a iluminação pela metade reduziu o custo total em 20%. 20%. O que esmagou a meta original, que era só 15%. Um único cara, uma escada, tudo feito no fim de semana. E totalmente reversível se alguém reclamasse na segunda, era só o cara subir na escada de novo e rosquear a lâmpada de volta. E ainda tem um bônus nisso, né? Ah, sim, a cereja do bolo. O prédio acabou ganhando um estoque gratuito de 1000 lâmpadas halógenas quase novas para usar nas manutenções dos próximos anos. Sensacional. Sabe, o que esse caso demonstra de forma irrefutável para quem nos ouve é que inovação raramente significa adição tecnológica. A gente tem essa mania de querer adicionar coisas. Nossa, muita mania. Mas, muitas vezes, o maior retorno sobre o investimento vem da compreensão profunda da dor do usuário. A equipe resolveu o problema de um jeito tão limpo porque a empatia e o rigor na coleta das premissas blindaram o projeto contra o exagero. Blindaram total. Mas assim, resolver o problema de uma lâmpada com empatia é brilhante no nível micro. Só que o texto levanta um alerta fascinante. E se a gente multiplicar essa necessidade de empatia por 50 equipes de software espalhadas por uma empresa global? Aí o bicho pega. Virá um caos colossal se não tiver uma estrutura muito bem definida. Vira. E é aqui que o material introduz a hierarquia de planejamento, quebrando a complexidade do projeto em 4 níveis: temas, épicos, histórias e tarefas. Olha, escalonar a narrativa é, talvez, o maior desafio de toda a metodologia ágil. Para não se perder no caminho, o autor exige essa estratificação. No nível mais alto, a gente tem os temas. Que são aquelas apostas mais estratégicas, né? Isso, decisões de nível executivo, direcionamentos de mercado. Abaixo dos temas, vem os épicos. São aquelas iniciativas enormes que são complexas demais para serem concluídas num único ciclo de trabalho, num único sprint. Aí, esses épicos se quebram nas histórias de usuário, que podem variar de tamanho, mas idealmente devem ser concluídas em poucos dias. E lá na base dessa pirâmide inteira estão as tarefas. Que é o código em si. É o passo a passo técnico, puramente técnico, que o desenvolvedor vai executar. Sabe, pensando nessa hierarquia, a galera costuma usar aquela imagem da boneca russa, matriótica, né? Sim. Uma dentro da outra. Mas sempre me pareceu muito passiva essa ideia. Lendo as notas, me pareceu muito mais com fractais geográficos. Fractais geográficos, como assim? Imagina o planejamento de uma expedição intercontinental. O nosso tema seria a decisão estratégica de explorar a Europa em vez da Ásia. É a direção do investimento, certo? Certo, o alvo principal. O épico seria o mapa rodoviário completo de toda a Itália. A história de usuário é aquele roteiro detalhado para passar um dia em Roma, com o objetivo bem claro do que você vai visitar. Entendi. E a tarefa é o ato físico, o passo a passo de ir até a maquininha da estação e comprar o bilhete de metrô. Olha, é uma analogia formidável, viu? Ilustra perfeitamente o perigo que o texto aponta. O aviso mais contundente do autor é sobre o que acontece quando a organização perde a conexão entre esses níveis todos.
É aí que mora o perigo. Totalmente. Porque se os desenvolvedores começarem a receber apenas a instrução da tarefa, tipo, compre o bilhete de metrô, eles perdem completamente o contexto do tema e do épico. Exato. Se a pessoa só foca em comprar o bilhete, ela não sabe se está indo para o Coliseu ou para um bairro periférico qualquer. Ela pode acabar comprando o bilhete mais eficiente e barato do mundo, para a linha errada. Para onde ninguém quer ir. Isso. E no mundo dos softwares, isso se traduz em criar um código perfeito, com uma arquitetura técnica impecável, mas para um recurso que absolutamente nenhum cliente quer usar. A empatia se desintegra no meio do caminho. Quando a equipe técnica é tratada só como apertadores de botões, a empresa cria um distanciamento psicológico. Isso mata qualquer chance de replicar aquela solução brilhante da lâmpada, por exemplo. Mata mesmo. Ninguém vai ter a sacada da lâmpada se estiver só focado no botão. E é exatamente para combater esse distanciamento, para gerenciar esse caos de milhares de fractais simultâneos, que o material foca muito na execução visual. Sim, a parte prática do dia a dia. Aqui a gente entra no território do Scrum-Ban, né? Aquela fusão das cerimônias do Scrum com o fluxo visual contínuo do Kanban. E assumindo que a nossa audiência já conhece a anatomia básica de um quadro visual, desde o backlog até a coluna de testes, o texto não perde muito tempo com o básico. Ele vai direto para uma provocação bem forte sobre a coluna de status bloqueado. E que provocação necessária, viu? Porque essa coluna de bloqueado é uma armadilha clássica em muito escritório. Vira um cemitério conveniente. Exatamente. O desenvolvedor empaca no requisito que está mal escrito, arrasta o cartão para a coluna de bloqueado, lava as mãos e já puxa um cartão novo para começar a trabalhar. E vai enchendo o sistema de trabalho incompleto, travando o fluxo inteiro, mas o autor argumenta que um item bloqueado não devia ser assim. Devia funcionar como aquela famosa corda de Andon do sistema da Toyota, não é? Precisamente. No sistema da Toyota, se um operário visse um defeito ali na linha de montagem, ele não botava a peça de lado e pegava outra. Ele puxava uma corda e a fábrica inteira parava até o problema raiz ser resolvido. Parava tudo. Tudo. No Scrum eficiente, uma história bloqueada não é um convite para o desenvolvedor ir fazer outra coisa. É um alarme sonoro de que a compreensão da equipe sobre o problema do cliente falhou em algum lugar. Tem que parar a linha. O bloqueio força a equipe a parar, chamar o Product Owner, revisitar aquelas premissas e olhar de novo para os critérios de aceitação. Então, o que tudo isso significa na prática da engenharia de software? O texto menciona que, enquanto a história de usuário exige debate, exige empatia e muito tempo de reflexão, as tarefas técnicas que compõem a história devem ser tratadas de uma forma, assim, completamente diferente. É uma mudança de marcha, né? Ele sugere que as melhores equipes padronizam exaustivamente essas tarefas técnicas. Criam modelos, templates super rigorosos. Mas eu fico pensando, por que impor tanta rigidez técnica se o objetivo principal do processo ágil é buscar a inovação, a criatividade? Não soa como um contrassenso? Parece, né? Mas o que é fascinante aqui é a psicologia cognitiva por trás dessa recomendação. E, de forma alguma, é um contrassenso, pelo contrário. É o motor biológico da inovação. Como assim, biológico? O cérebro humano, tá sujeito a algo que a gente chama de fadiga de decisão. A cada pequena escolha que um desenvolvedor faz, o córtex pré-frontal consome glicose. Gasta energia física mesmo. Ah, o tanque vai esvaziando ao longo do dia. Exato. Se o engenheiro gasta toda a energia mental dele de manhã decidindo como configurar um banco de dados pela milésima vez, ou criando do zero os passos de implantação de um código que é super rotineiro, ele esgota a reserva cognitiva dele. Ah, saquei. Então é uma questão de preservação de banda mental. Totalmente. Ao automatizar e padronizar essas tarefas de baixo nível com templates, a equipe tira o peso da decisão técnica repetitiva das costas. Eles não gastam energia neurológica reinventando a roda do servidor todo dia. Para sobrar combustível para o que importa. Isso, eles poupam essa energia para aquilo que é denso, imprevisível, entender a dor do usuário, debater as premissas ocultas e desenhar uma solução elegante, tipo a da lâmpada. Exatamente. A inovação não está em descobrir uma nova forma de fazer o deploy do código na sexta-feira à tarde. Ninguém quer inovar nisso. Pelo amor de Deus, não inovem no deploy de sexta. Lâmpada do teto.
Quando a gente organiza o trabalho previsível com eficiência máxima, a gente libera espaço mental para abraçar a complexidade de negócios, que é onde o valor mora. Olha, se a gente amarrar todos os fios que puxamos durante essa análise das notas hoje, a imagem que se forma é muito poderosa. Fica bem evidente que projetos não naufragam porque os engenheiros de repente esqueceram como programar ou porque falta servidor na nuvem. Quase nunca é um problema puramente técnico. Nunca. Eles falham, muitas vezes de forma espetacular, por causa de um déficit crônico de compreensão empática do problema de negócios. Construir um software perfeito para curar a dor errada é tipo o maior desperdício de talento que existe na nossa indústria atual. É triste de ver. E a vacina para isso, segundo o material que a gente explorou, é a história de usuário bem feita. Um personagem real, uma motivação forte, que é aquele nosso essencial porquê, e uma investigação totalmente cética das premissas, traduzida em critérios de aceitação que não aceitam enrolação. Sabe, isso levanta uma questão super importante. E eu acho que é a provocação final ideal para a gente deixar para quem está acompanhando o programa hoje. Manda ver. A gente viu que, quando tratamos um problema técnico e corporativo que é árido e chato, através das lentes de uma narrativa estruturada, com limites claros e buscando o contexto de verdade, as soluções brilhantes e simples emergem quase naturalmente. Sim, a luz no fim do túnel aparece. Isso obriga a gente a olhar para os nossos próprios hábitos no trabalho. Fica a reflexão se a gente começasse a aplicar esse mesmo rigor empático para cada pedido rotineiro que a gente recebe na nossa mesa, se a gente transformasse até o projeto mais enfadonho numa investigação real do porquê. Quanto retrabalho inútil, quanto código descartado e quanta reunião sem fim a gente conseguiria expurgar das nossas vidas amanhã mesmo de manhã. Nossa, é o tipo de reflexão que desfaz muita certeza corporativa, né? E voltando para aquele raio-x da engenharia tradicional que a gente falou lá no comecinho. Aquela ilusão de segurança. Exato. Ele oferecia a ilusão reconfortante de uma linha reta, de um diagnóstico perfeito que não exigia interpretação. Mas num ecossistema complexo, cheio de pessoas, cheio de restrições ocultas e necessidades que mudam o tempo todo, a ilusão da precisão técnica é o caminho mais rápido para o fracasso. Com certeza. Talvez a gente precise aceitar que a ferramenta de ponta mais sofisticada para resolver problemas hoje em dia não seja um novo framework de programação, seja, na verdade, a disposição humilde de sentar, escutar ativamente o contexto e construir juntos uma história que realmente vale a pena ser desenvolvida. É isso. Muito bom. É sobre entender antes de construir. Perfeito. Ficamos por aqui com essa reflexão e até o nosso próximo mergulho profundo.